saudações, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, hoje para comentar o Grande Prêmio da Espanha, etapa de número 4 da temporada de 2024 e mais uma grande corrida. A gente teve uma grande corrida em Austin agora, uma grande corrida em Jerez de la Frontera, dessa vez um duelo histórico entre Marc Marquez e Pecco Bagnaia. O Pecco Bagnaia mostrou porque é bicampeão mundial, segurou o ímpeto do Marc Marquez, o Marc Marquez que fez um final de semana sensacional, fez a pole no molhado, quase aí por muito pouco não venceu a corrida sprint e nesse GP tentou de tudo, foi atrás do Pecco, tentou duas manobras de ultrapassagem, o Pecco tocou ele, acabou ali tirando um pouquinho para fora o Marquez na primeira tentativa dele, depois deu o X mais uma vez e o Bagnaia tirou da cartola uma grande volta, a volta mais rápida da corrida, a 3 voltas do fim, o que quebrou aí esse ataque do Marc Marquez, e o Marc Marquez ficou com a segunda posição. Enfim, uma corridaça, Marco Bezzecchi de volta, um final de semana muito agitado. A gente teve a corrida sprint com 14 quedas por conta de água na pista, vamos comentar isso. Dani Pedrosa inclusive foi pro pódio nessa corrida sprint, enfim, coisa de maluco esse final de semana, que teve quase 300 mil pessoas em todos os dias aí de evento, um recorde para a MotoGP, superando o Grande Prêmio da França no passado, 144 mil pessoas só nesse domingo aí para assistir esse maravilhoso Grande Prêmio da Espanha que nós vimos em Jerez de la Frontera. Mas antes de comentar a corrida, vamos passar rapidinho o resultado. A sprint teve vitória de Jorge Martin com Pedro Acosta em segundo, Dani Pedrosa em terceiro, depois Franco Morbidelli, Fábio Quartararo, Marc Marquez, que caiu e voltou, ainda foi o sexto colocado, depois Augusto Fernandes, Miguel Oliveira e Juan Mir conseguindo um pontinho aí para a Honda. Já a corrida teve Pecco Bagnaia na frente com Marc Marquez em segundo, Marco Bezzecchi, Alex Marques na quarta posição, depois Enea Bastianini, Brad Binder, Fábio de Gian Antônio, Miguel Oliveira fazendo as honras da Aprilia aí, a melhor Aprilia na oitava posição, na frente do Maverick Vinhares. A Aprilia não apareceu aí nesse final de semana, se classificou mal no molhado e depois não se viu mais. Depois Pedro Acosta, eu vou dizer que tenha sido a primeira corrida de estreante do Pedro Acosta, a gente não viu muito ele durante essa corrida, largou muito mal e teve que se recuperar. Raul Fernandes, Juan Mir, vencedor aí da Copa Japão desse domingo aí na 12ª posição, na frente do Alex Rins, Takaki Nakagami e o Fábio Quartararo na 15ª posição. O campeonato tem Jorge Martin, segue na frente apesar da queda desse domingo com 92 pontos. Pecco Bagnaia dá um salto aí agora para vice-liderança na frente do Enea Bastianini, Pedro Acosta, Maverick Vinhares na 5ª posição, Marc Marquez em sexto lugar a 32 pontos. Não tá muito longe não o Marc Marquez dessa briga desse campeonato aí que promete. Bem, antes da gente começar a nossa análise sobre o GP da Espanha, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já dá like nesse vídeo aí se você gosta desse conteúdo aí, e também considere me seguir no Instagram lá, @FullGasPodcast. Eu tô postando agora mais lá no perfil. E ontem fez 10 anos a primeira corrida de MotoGP que eu fui, exatamente o Grande Prêmio da Argentina, olha só, de 2014. Enfim, tem uma papelada aqui em casa que eu coloquei lá, enfim, credencial, essas coisas aí pra galera dar uma olhada. Enfim, o que eu quero fazer com o Instagram pra gente trocar uma ideia, em vez de trocar uma ideia a cada vídeo, a gente trocar uma ideia já em tempo real aí sobre MotoGP. Enfim, falar de curiosidades e tal. Tô tentando, eu sou um cara meio analógico quanto à rede social, mas enfim, vou fazer o meu melhor, estou me empenhando agora no Instagram. Por isso, por favor, me sigam lá. Muito bem, o que falar desse Grande Prêmio da Espanha, uma das mais belas corridas aí desses últimos tempos aí da memória recente da MotoGP, e também uma grande corrida, grande atuação do Pecco Bagnaia, do Marc Marquez também, mas do Pecco Bagnaia mais porque venceu a corrida, uma vitória em 4 atos incríveis. Se não me engano, eu acho que nunca na história da MotoGP um piloto saiu da terceira fila e venceu a corrida em Jerez. Eu acho que o mais longe que um piloto venceu uma corrida em Jerez foi 5º lugar. O Bagnaia saiu de 7º, teve problemas ali na classificação com a chuva, uma grande largada. Eu acho que a primeira volta, eu diria que é o primeiro ato aí do Bagnaia que fez ele conquistar essa vitória. A primeira volta, a largada, sensacional, a ultrapassagem ali na curva 6, a curva Dani Pedrosa no approach dela ali do Pecco Bagnaia, lembra aquela ultrapassagem que ele tentou na Tailândia no ano passado em cima do Binder e do Martin ali por fora. O Martin jogou ele fora naquela ocasião. Dessa vez o Martin nem o Bezzecchi viram ele chegando e ele conseguiu frear mais tarde que os dois e entrar na frente, né, já para fazer ali a tangência da curva na frente dos dois. Uma ultrapassagem fenomenal do Pecco Bagnaia e a ultrapassagem em cima do Marc Marquez na última curva, né? O Marc Marquez disse ali que no começo da corrida estava um pouco nervoso, estava um pouco mais conservador, exatamente pelo fato dele ter visto a corrida da Moto2 antes, e vários pilotos caíram nessa curva aí por fora, né? Inclusive um deles, o nosso Diogo Moreira, e o Bagnaia passou
o Marques ali na última curva, liderou por uma volta, mas errou exatamente na última curva e o Martin passou ele de novo, o Martin e o Marques quase passou novamente o Bagnaia conseguiu se manter na frente, e aí nós tivemos o desenrolar da corrida, né, o Martin na frente, o Bagnaia não conseguia fazer a ultrapassagem em cima do Martin, o Martin, a impressão que eu tinha é que ele estava mais lento do que o Pecco e estava segurando um pouco o ímpeto do Pecco, o Marques não começou a corrida tão bem, mas desde a sexta-feira, o grande momento do Mark Marques, em termos de voltas ali, de stints durante os treinos livres, ele não tinha tempos muito bons de início, mas no final os tempos dele eram os melhores, então tinha que ficar de olho aberto com o Mark Marques, especialmente de pneus usados. Enfim, o Bagnaia pressionou o Martin, que acabou errando, a gente vai falar mais no Martin já, e aí eu diria que os outros 3 atos da vitória do Pecco Bagnaia manteve muito bem a calma, quando o Marques foi chegando, as 2 ultrapassagens que o Pecco deu, o troco em cima do Mark Marques, as 2, o Mark Marques, você sabe muito bem, muito bom de curvas à esquerda, né? Curvas 7 e 8, o Marques estava fazendo melhor do que ninguém, chegava ali na 9 com a possibilidade ali de tentar ultrapassagem, tentou primeiramente ali, o Bagnaia voltou, conseguiu voltar para cima dele, inclusive tocou no braço e na perna dele, né? Ficou a marca do pneu do macacão do Mark Marques, depois ele tentou mais uma vez, mas aí o Pecco conseguiu dar o troco de maneira mais limpa em cima do Marques. E aí, depois desses 3 atos, eu diria que o momento que o Pecco quebrou realmente o ataque do Mark Marques foi na antepenúltima volta, que ele surpreendeu todo mundo, fazendo a volta mais rápida da corrida, e aquela volta valeu a vitória, o Marques não conseguiu mais alcançar ele, e o Marques estava fazendo exatamente a diferença naquelas curvas ali para a esquerda, né, chegando, os dois estavam com ritmo mais ou menos parecido, mas o Marques ele era mais rápido ali exatamente no terceiro setor, portanto o Pecco, como conseguiu quebrar o Marques ele não conseguia mais, como os dois estavam no ritmo mais ou menos igual, o Marques não conseguiu chegar mais próximo do Pecco, que venceu sua 20ª vitória, muito parecida com a primeira dele, né, que exatamente foi aquela corrida sensacional em Aragon, quando ele e o Marques se ultrapassaram 6 vezes ali nas últimas voltas, né, o Pecco sempre dando o X no Mark Marques. O Pecco Bagnaia, quando tá sob pressão, ele funciona muito bem, muitas vezes. O problema é quando ele não tá sob pressão, que é engraçado, né, exatamente o problema que ele teve na sprint em Portugal, errando e entregando a vitória, mas enfim, uma nota 10, uma nota 11 pro Pecco Bagnaia, mostrou porque é bicampeão. Acho que qualquer pessoa que questione o Pecco Bagnaia teve que tirar o chapéu para essa corrida, porque o que o Mark Marques estava agressivo e estava querendo essa vitória, principalmente depois do desastre que aconteceu em Austin, não era brincadeira, o Marques estava muito motivado, o Marques motivado é sempre complicado. O Pecco depois da corrida disse que sabia que o ataque do Marques viria na curva 9, por isso ele sempre freava muito forte na 9, exatamente para fazer o Marques espalhar, né, um truque, né, do Pecco, preparando exatamente para esses ataques do Marques, e isso deu muito certo, porque ele freava mais dentro e conseguia exatamente dar o X, né, sair numa linha também rápida para dar o troco em cima do Marques. E fica a pergunta, né, o Pecco venceu nas 2 últimas temporadas a corrida em Jerez de la Frontera, arrancando para o título. Será que essa aí também é outra arrancada aí do Pecco Bagnaia? Vamos ver. Mas enfim, ele teve que passar por cima do Mark Marques. Mark Marques, 93ª pole position no Mundial, 65 pole positions do Mark Marques na MotoGP, né? Enfim, o mesmo número do Ayrton Senna aí, que vai fazer 30 anos aí da sua morte durante essa semana. Ele que chegou avisando no final de semana que a adaptação dele tinha acabado, que ele já estava adaptado à Ducati, e a sprint ele venceria a corrida se não tivéssemos aí o problema do asfalto molhado, que a gente ainda vai comentar. E no GP ele por isso ficou meio nervoso, ele não queria cair novamente, né? São muitas quedas já do Marques esse ano, ele não queria cair novamente, ele não queria comprometer aí os seus pontos nessa corrida. Então as primeiras voltas ele foi meio cauteloso, depois ele foi para cima, conseguiu, foi até ultrapassado pelo Bezzecchi, o Marques, né? Passou o Bezzecchi, e quando o Martin caiu, ele não deixou o Pecco Bagnaia ir embora, né? Pelo contrário, foi chegando cada vez mais em cima do Pecco Bagnaia e tentou aqueles ataques na curva 9. E eu achei muito interessante uma coisa que o Marques falou. O Marques é um piloto que sempre gosta de jogar jogos mentais com os outros. E ele falou que ele lembrou da corrida de Valência de 2023, quando o Martin bateu nele, ele sofreu high side, o Martin saiu da pista e perdeu o título ali. Ele achou que o toque com o Bagnaia, isso pudesse acontecer e que os dois pudessem vir a cair. Ele falou, às vezes um piloto tem que ceder para os dois não caírem. Aí você pode entender como você quiser, mas claramente uma referência ao toque dele e do Pecco no Grande Prêmio de Portugal. Enfim, deu a entender ali na frase dele que ele foi mais responsável do que o Pecco Bagnaia. Mas apesar dos pesares, o Mark Marques está a 32 pontos da liderança do campeonato, o que é ótimo para ele e vai servir certamente como um combustível extra. Aí ele vê que esse título
não tá tão longe quanto a gente achou que pudesse estar depois da queda dele em Austin. Nesse final de semana ele teve a chuva ajudando ele a conseguir um bom grid, e óbvio, esse pace tardio, esse ritmo tardio que ele tinha, fica muito melhor quando você tá largando da primeira fila e da pole position. Enfim, a vitória do Mark Marquez está batendo na trave, mas eu acho que a hora que ela chegar aí, vai abrir a porteira e ele tende aí a vencer boas corridas nesse ano e, obviamente, ser uma força na disputa desse título mundial. E o Jorge Martin, que venceu a sprint, mas Jerez de la Frontera, uma pista que nunca funcionou muito para o Martin. O Martin nunca tinha vencido uma corrida até essa corrida sprint em nenhuma categoria do mundial, nunca tinha ido ao pódio apenas uma vez em Jerez de la Frontera, nunca tinha ido ao pódio na MotoGP, e conseguiu essa vitória e dormiu, né, de sábado para domingo com uma liderança muito confortável do campeonato. Basicamente, era uma corrida que ele tinha que administrar e parecia que estava indo tudo bem, ele estava liderando a corrida, o Pecco aparentemente estava mais rápido que ele. Eu até achei que o fato do Martin segurar o Pecco ia fazer com que o Marques no final ia tirar do Pecco essa vantagem que ele tinha, que ele poderia ter aberto se ele não tivesse errado, para ter na manga aí quando o Marques estivesse chegando nele no final. Mas o Martin estava na frente, estava tentando segurar o Pecco quando cometeu um erro e caiu na curva 6. A gente fala aqui muitas vezes, né, o Jorge Martin, acho que desde a Indonésia no passado. A Indonésia no passado ele estava muito na frente, né, foi um pouco diferente. Dessa vez ele realmente estava sob pressão, mas uma pressão de um cara que não está tão próximo, né, não estava tão próximo dele no campeonato. Era uma corrida que o Martin poderia ter saído com um pódio só e já estava de bom tamanho, porque ele abriu muito no começo desse campeonato. Foi o único piloto que não tinha caído, foi o piloto que estava sendo mais constante. Enfim, ele mesmo acabou com isso, com essa queda. Mais uma vez, o Jorge Martin mostra que eu diria que ele é o piloto mais rápido do momento na MotoGP, acho que desde a segunda metade do ano passado, mas ele precisa botar esses resultados na pista e ele não está conseguindo fazer isso. A maior parte das vezes, como a gente viu em Austin na classificação, quando ele estava ele e o Vinhares o final de semana inteiro ali na frente. Enfim, o Marques foi seguir ele na classificação, ele caiu, errou, complicou um pouco o final de semana dele, e agora ele caiu e zerou numa corrida que era muito importante, podia dar muito mais conforto para ele. A disputa desse título mundial, o Martin ainda tem que crescer na cabeça aí se quiser ser campeão mundial. De resto, o Marco Bezzecchi fez uma grande corrida, conseguiu finalmente aí um pódio, ele que largou na segunda posição, conseguiu o terceiro lugar, realmente parece ter se adaptado agora a GP23. Jerez nunca foi uma pista muito boa do Bezzecchi, portanto esse resultado é significativo. Pedro Acosta aí teve o seu primeiro final de semana, eu diria, de estreante, conseguiu se classificar tão bem, caiu na classificação. Na corrida sprint conseguiu o segundo lugar, todo mundo caiu e tal, ele conseguiu se manter na pista, mas nessa corrida largou muito mal, caiu para 18º e teve que ir se recuperar até o 10º lugar, subiu um pouquinho o Pedro Acosta, mas é estreante, né? A gente estava vendo o Pedro Acosta começando lá em cima muito bem. Nesse final de semana as coisas já não deram tão certo. A KTM, se esperava mais da KTM nesse final de semana, a KTM não apareceu, perto do que a gente viu no ano passado, a KTM realmente não apareceu. Já a Aprilia, muita falta de consistência nesse final de semana, depois do que a gente viu do Vinhares em Austin. Esse final de semana realmente foi bastante decepcionante. A Yamaha teve o pódio da corrida sprint com o Quartararo, mas infelizmente o Quartararo acabou excedendo ali o mínimo de pressão de pneu e cedeu o pódio para o Dani Pedrosa, né? Uma justiça para o Pedrosa depois de ter chegado em quarto nas duas corridas em San Marino ano passado. Mas enfim, uma classificação péssima da Yamaha, né? 23º e 25º, né? A Yamaha não estava conseguindo fazer curva nesse final de semana, os pilotos falavam que eles não conseguiam girar a moto, que era o ponto forte da Yamaha há 2 anos atrás. Mas enfim, vai ter teste nessa segunda em Jerez de la Frontera, e a Yamaha terá uma moto que mudou tanto que é quase um B-Spec, como eles mesmos disseram. Vamos aguardar. E quem mudou muito a moto foi a Honda, exatamente para o wildcard do Stefan Bradl. Mas o plot twist disso é que várias coisas que a Honda botou nessa moto, a asa traseira meio no estilo KTM, né, a lateral ali do efeito solo mais ou menos no estilo da Ducati, você olha, parece meio um Frankenstein, e de fato algumas dessas soluções já tinham sido descartadas pela Honda, mas era a moto que estava pronta e o Stefan Bradl foi para a pista testar ela. Enfim, seguem perdidas as japonesas. E a gente, antes da corrida principal, teve a corrida sprint, que foi uma das provas mais irresponsáveis da história da MotoGP, com várias quedas e basicamente uma corrida com óleo na pista, né? Já que era água, né? Que choveu durante o início do dia, né? Exatamente, a classificação ainda foi no molhado, e no fim do sábado começou a brotar água da pista, né? Os pilotos tinha várias manchas de água, né? Que a gente conseguia ver pelo helicóptero da pista.
e desde a primeira volta a gente via acidentes muito estranhos. Viu ali a queda do Binder com o Bezzecchi, o Bastianini ali, uma queda daquelas ali que só acontece quando tem óleo, quando tem alguma coisa na pista, os três caindo juntos igual. E a MotoGP não fez nada, né? Não parou a corrida, né? O Marc Marquez caiu na liderança. Enfim, a MotoGP arriscou bastante aí machucar os seus pilotos, os seus 25 pilotos no grid nesse final de semana, em troca de entretenimento, que, na minha opinião, é meio problemático. Foram ao todo 15 quedas na corrida, mas teve a queda do Bagnaia ali com o Binder e o Bezzecchi ali, que não foi por conta disso. No fim das contas, 14 quedas com 25 pilotos, é realmente coisa demais. Enfim, no fim do dia deu pra ver, tem uma foto na internet rolando, o pessoal secando a pista, de fato isso poderia ter acontecido antes. Falar das outras categorias, começando da Moto 2, finalmente uma vitória de Fermin Aldeguer, aquele que todo mundo achava que fosse nadar de braçada nessa temporada. Começou meio difícil para ele, mas ele conseguiu a vitória finalmente em Jerez. Uma vitória bastante emocionante para ele aí, dedicando aí para os pais. Mas o grande nome do dia foi realmente o Joe Roberts, que assumiu a liderança do campeonato, o piloto norte-americano, conseguiu o seu terceiro pódio seguido. Pela primeira vez, 3 pódios seguidos de um piloto norte-americano no Mundial desde o Nick Hayden em 2006. Pela primeira vez, um piloto norte-americano lidera um Mundial desde o Nick Hayden em 2006. E, poeticamente, o Joe Roberts tem 69 pontos, o número do Nick Hayden. Portanto, muito interessante esse início do Joe Roberts nessa temporada. E com a Liberty chegando, com a Trackhouse na MotoGP, as chances dele de subirem realmente estão muito boas aí se ele seguir nessa toada, nesse campeonato. Quem sabe disputando esse título, tudo pode acontecer, ele pode realmente ir para a MotoGP no ano que vem. Diogo Moreira conseguiu sua melhor classificação, 5º lugar, né? Pegou ali, obviamente, a roda ali do Aldeguer na classificação, mas enfim, tava fazendo uma boa corrida, tava em 8º lugar quando acabou aí, se perdendo aí na última curva, fora do traçado ali, tava exatamente um pouco mais verde, ele perdeu a moto ali, uma pena, tava fazendo uma boa corrida. Lembrando que o Marques e o Pecco também erraram aí por fora dessa última curva, então o Diogo Moreira está em ilustre companhia hoje. Mas enfim, começa bem a temporada europeia. Portanto, Fermin Aldeguer, Joe Roberts e Manuel Gonzalez, terceiro lugar, né? O Joe Roberts largou de 11º, chegou a cair para 12º e depois subiu aí para essa segunda posição, grande prova de recuperação dele. E no campeonato, o Joe Roberts na frente com 69, depois Sérgio Garcia, Fermin Aldeguer na terceira posição. E falando da Moto 3, Davi Alonso jogou fora aí a vitória, ele, enfim, dominou o final de semana inteiro, poderia conseguir a vitória, mas acabou jogando fora exatamente na última curva, como o Diogo Moreira. Enfim, ainda voltou para a pista, conseguiu seu 11º colocado, mas deixou a vitória, ou a disputa da vitória, pro Davi Munhoz e pro Colin Wyer. Colin Wyer fez uma última volta sensacional, o Munhoz não conseguiu pegá-lo, e o Wyer venceu sua segunda corrida, sua primeira nessa temporada. Uma coisa que não teria abandonos se o companheiro do Davi Alonso, o Joel Esteban, não tivesse caído na última curva, exatamente na última volta. Seria uma coisa rara, né? Uma coisa de Moto 3 aí, sem abandonos, mas o Joel Esteban acabou com isso e tivemos um abandono nessa prova. Muito bem, Colin Wyer em primeiro, Davi Munhoz em segundo e Ivan Ortolá, que venceu no ano passado, na terceira posição. O campeonato tem o Daniel Gado, que não apareceu nesse final de semana, classificou muito mal em 18º, ainda na liderança, ele que chegou na 7ª posição. E o Davi Alonso minimizou o prejuízo aí, está em segundo a 6 pontos do Gado e o Colin Wyer em terceiro. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Essa foi a análise do Grande Prêmio da Espanha. A gente volta na próxima. Muito obrigado. Considere o like, considere se inscrever aqui no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Valeu.